Fala, povo! Já estava com saudade de vocês e está de volta o nosso Antenado Podcast. No episódio dessa semana, eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes de falar dela, eu queria que você, curtisse, compartilhasse, deixasse o seu like aqui, seu comentário, tá? Para a gente ter cada vez mais visualizações e chegar para mais gente com nossos bate-papos. A nossa convidada é bastante especial porque ela está em momentos especiais da vida. Ela superou aí muitas perdas, né? Inclusive está com o pai dela preso e acabou conquistando um mandato de vereadora em Natal, com a votação expressiva. E tem mais um detalhe, ela tá buchuda. Ela tá grávida, gente. Tudo esse turbilhão tá acontecendo na vida de Anne Largatixa. Tudo de uma vez agora, Anne. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, galera. Obrigada pelo convite, por estar fazendo parte aqui da bancada com vocês. Rapaz, eu tô com um pé dentro do João Machado e o outro fora. Tô à beira de eu mesma assinar minha papelada de internação e me internar aí, pelo amor de Deus. Tô sendo engolida, né? Eu passei uma semana aí quase sendo engolida. Mas o legal é que você tá enfrentando todos esses desafios, mas com um sorriso no rosto, mulherzinha. Você tá bem, né? Lutou e ainda veio com um sorriso. A graça de Deus, né, meu filho? Se não fosse a graça de Deus, eu não tava rindo mais, não. Só o Senhor Jesus mesmo. Teve uma semana que eu fiz, meu Deus, vou ter que correr pros pés da minha psicóloga. É de dia o Senhor, meus devocionais que eu costumo fazer, de tarde e de noite minha psicóloga. Se Deus botou psicóloga é pra ajudar. Chega, minha filha, eu tô doida já. E te ajuda? Você tem esse contato, essa conversa? Como é que é essa coisa da terapia para você? Demais, é muito importante. Eu acho muito importante, porque quando eu entrei na política, fiquei diante das demandas da população e meu mandato não é só de gabinete, não é só de Instagram, de telefone, né? A gente vai para a rua, a gente vai gravar, vai escutar a população. Converso muito com a população na rua quando eu vou e nem só trabalhando, às vezes saio para passear, se encontra com alguém, a gente acaba batendo um papo, dividindo os problemas, o fardo. E às vezes a gente quer resolver problemas que infelizmente não estão no nosso alcance, porque a própria política ela breca. Né? Então eu costumo dizer que a política ela tem o poder de dar esperança, mas também tem o poder de tirar. E eu fiquei com um sentimento de impotência. É isso que eu ia te perguntar. Você chegou lá, você é vereadora, você está ocupando a 3ª secretaria, já está na mesa diretora ali da Câmara, né, que dirige os trabalhos daquela Casa Legislativa, mas você acha que era tudo que você imaginava, que quando chegasse lá poderia fazer isso, aquilo? Você tinha esse pensamento e de repente chegou lá, não é exatamente assim? Qual é a primeira impressão? Rapaz, meu pai ele jogou assim, né? Jogou nos meus peitos, vai que é teu, tu vai mesmo, de todo jeito. Sim, depois a gente vai falar também do seu pai. E depois ele, no meio de tudo, ele foi preso, eu fiquei sozinha. Sim. Sozinha não, porque tinha um Deus e uma família que me acolheu. E aí eu tive, meu Deus, eu vou ter que estudar, né? E não só como eu iria me comportar ali, como eu iria resolver os trabalhos. Vem a legislação. Uhum. Vem saber lidar com coisa que um advogado ia dar. Meu Deus, agora eu vou ter que estudar até advocacia, São Jesus amado. Como é que fica? A minha sorte foi meu digníssimo esposo, que estuda 24 horas. Eu digo, chega, Moisés, bora juntar aqui, clarear as ideias na minha cabeça. Ele juntava o conhecimento aqui, eu juntava outra aqui, eu ia atrás de algumas coisas também. E uma coisa foi juntando e agregou, né? Formou um conhecimento legalzinho ali que a gente vem aplicando. Está sendo uma experiência... Mas eu digo assim, quando chegou lá, você imaginava, eu posso fazer isso, aquilo, e descobre que não é Por um bem lado assim. sim, por outro lado não. Por um lado sim, porque eu via meu pai fazendo algumas coisas e caramba, é fácil. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que era algo totalmente diferente. Né? Se a gente tem que firmar e manter alianças aqui fora, do cotidiano da gente, imagine dentro da política. A gente tem que ser maleável em algumas coisas. A gente não vai conseguir nada no grito, nem brigando. Muitas vezes a gente tem que baixar um pouquinho. Você acha que nesse aspecto você é diferente do seu pai, então? Sim. Ele tinha uma pegada mais agressiva. Ele vivia muito nas ruas também. A perca do mandato dele também. Ele ficou bastante revoltado com tudo que aconteceu e começou a ser agressivo perante a tudo que estava acontecendo e a todo o sofrimento que o povo estava passando, né? Sim. E quando eu comecei a ir para a rua, eu também comecei a ter o mesmo sentimento. Mas aí depois... eu fui amadurecendo mais a ideia, isso foi parando e a gente está conseguindo. Que é ali aquele momento, preciso controlar essa revolta e fazer com que ela se transforme em outra coisa, Exatamente. que seja bom
para mim, para o meu pai também, que no final das contas você está representando ele. Exatamente. Né? Porque muita gente votou em você, você entende isso, né? Votou em você porque achava que votando em você também estava votando nele. Exatamente. Você atribui essa sua votação ao seu pai? Sim, foi uma passada de confiança, né? E voto de protesto. Pessoas que tiveram suas vozes silenciadas, quando votaram nele, ele não pôde assumir, que botaram voto em mim, confiança em mim, que hoje tem voz, de uma certa forma tem voz ali dentro da Câmara, nas ruas. A gente luta para que isso venha sendo concretizado a cada dia que se passa. Todo esse processo, eu imagino que também tenha trazido algumas incertezas, inseguranças aí para você, principalmente porque assim, a forma como seu pai perdeu a filha, depois as tentativas também, né, contra ele, contra a vida dele. Em algum momento você também teve algum receio em relação a isso tudo? De, estou recebendo os votos, será que eu posso receber também as mesmas ameaças que meu pai recebia? Sim. No começo eu fiquei muito apreensiva porque eu tenho um filho. A gente que tem família, a gente sente medo. Né? Mas eu disse, Senhor, se for essa missão, esse propósito que o Senhor quer para mim, o Senhor vai prover. O Senhor vai proteger, o Senhor vai passar à frente e tudo vai ficar bem. E assim, recebi ameaças. Na nossa campanha eu cheguei aí até o relógio ali da praia de Miami. Sim. A gente foi buscar uma pessoa para panfletar nas ruas ali da Zona Sul, subiu a Ladeira do Sol para panfletar lá. E a gente foi expulsa de lá. Expulsa que eu digo assim, começaram a soltar o foguetório, fizeram disparos para cima porque meu carro estava adesivado e eu tinha descido do carro para cumprimentar alguns recrutas que estavam lá. Possivelmente algum olheiro que estava na praia me viu e passou a informação para quem estava na escadaria. Aí começaram a soltar fogos e a disparar. A gente demorou uns 10 minutinhos, estava esperando a pessoa ainda, saiu. Quando a gente vai subir na ladeira, aí começou a descer. 2 olheiros em cada moto, 2 olheiros em cada moto. Eu digo, pronto, agora é a hora. Aí foi que eu disse, Senhor, passa à frente, que nada de mal aconteça, porque eu estava no carro blindado, mas meu segurança estava na L200, que não era blindada. Estava no som. E eu não tenho que pensar só em mim, eu penso nas outras pessoas, porque meu segurança tem família também, né? E em todo lugar que a gente ia, eu dizia, não vai dar pra gente ir pra cá, porque é muito arriscado. Não vai dar pra gente ir pra Então você já teve lugares que você não foi em razão de evitar correr qualquer tipo de risco? Já minha campanha foi muito limitada. Muito limitada. A gente só passava em avenidas principais e pronto. Na campanha de Paulinho Freire, que a gente iria estar presente nas caminhadas, a gente não ia, porque ele passava por muita comunidade. Felipe Camarão, Quintas, Rocas, eu não podia passar por esses lugares. Não podia botar em risco as famílias que estavam ali, porque se de repente chegassem para meter bala em mim, podia pegar em qualquer pessoa. Muita gente conhece a história de Anne, mas algumas pessoas não conhecem. Ela é filha, né, de lagartixa, que está preso, seu pai, né, que era um ex-policial, que para muitos é um herói, para outros é bandido, porque ele tinha realmente uma postura muito forte, né, e às vezes até agressiva no combate à criminalidade. Mas, enfim, haviam críticas também a ele. E aí, agora, isso é um pouco transferido para você, e eu fico me perguntando de que modo... no que é que você é parecida, no que é que você é diferente do seu pai em relação a tudo isso, a enfrentar tudo isso que você está enfrentando? Eu acho que nossa personalidade ela é muito parecida. É tanto que, às vezes, eu chego para todo mundo falar, né? A nossa relação foi um pouco conturbada, que a gente brigava muito, a gente se bicava muito. Você e seu pai? 2 bicudos não se beijam. Como eu tenho muita coisa parecida com ele, às vezes ele falava uma coisa, aí eu rebatia e ficava aquele... coisa de pai e filho, né? Acontece em todas as famílias, tá, Anne? A minha não é diferente, não. Eu com minha mãe, menina, cada arranca-rabo, eu e Dona Eugênia. Jeito. E olha o nome, Eugênia. É arranca-rabo grande. É o gênio mesmo. Mas isso amenizou bastante, principalmente depois da morte da minha irmã. A gente viu que a gente tinha que mudar isso e foi mudado. Mas eu sou muito determinada, assim como ele. Hoje vocês estão mais próximos? Sim, sim. E depois da minha gravidez também, né? O primeiro neto que ele teve. E agora que vai vir dar o segundo? Pronto. Ele tá feliz da vida. Ele já tá sabendo, ele já sabe. Já. Faz quanto tempo que você descobriu que tá grávida? Rapaz, foi semana retrasada. Desculpa. Inclusive, gente, ela tá mascando chiclete porque ela disse que fica enjoada e o chiclete ajuda ela a ficar menos enjoada. Então ela já tá sentindo enjoo, diz que é uma vontade louca de comer, tá comendo igual a pedreiro. É isso mesmo? Rapaz, na minha primeira gravidez eu comi igual a burro. Burro perdia pra mim. Mas agora eu acho que é uma sem vergonha, acho que é uma menina. Não, foi na primeira que você comia bastante. Ela não me deixa comer. E eu descobri que tava grávida justamente por isso. Porque eu comia marmita de almoço, era marmita de pedreiro, meu filho. Meu segurança travando com a minha cara, porque cada hora eu tava com um negócio diferente na boca mastigando.
Agora E a não. Maguinha viu a peste? Agora eu não aguento. Eu boto um negócio na boca, dá vontade de vomitar. Eu tô vivendo a base de Sério? Dramin. Caramba. Dramin B6. 24 Aí horas por por isso você dia. tá desconfiando que é uma menina É. dessa vez. Que você já tem um menino. É. Como é que chama o menino? Noah Gabriel. Noah. E se vier uma menina? Maria Antonella. Menina, ela já sabe mesmo que é menina. Já escolheu até o nome, rapaz. Anne, você tá nesse primeiro mandato, tá na bancada do prefeito. E como é que tem sido essa sua relação com o poder, né? Você tá ali junto com quem manda, né? Tem, às vezes, ali opção de cargo, é mais ouvida por um secretário. Isso acontece? Você tem sido ouvida nessa conjuntura política de apoio ao prefeito Paulinho Freire? Sim, com certeza, com certeza. Eu até me admiro, assim, porque em alguns casos a mulher ela não tem muita vez, não, né? Mas assim, nessa gestão... Descobriu isso? É. Mas aí nessa gestão de Paulinho eu tô achando bem bacana. Porque eles priorizam, assim, de uma certa forma, eles valorizam o espaço da mulher ali também, sabe? O envolvimento com o secretariado é muito bacana. Foi muito bom a logística que ele montou com o secretariado. São pessoas que sabem trabalhar em conjunto, sabem receber, sabem fazer. Alvamar, o secretário da Urbana, meu filho, eu mando uma demanda para ele agora, um ofício para ele agora, protocolou, meia hora o homem já está lá fazendo um negócio. Eu digo, menino, o povo tá com gosto. Censu, Felipe Alves, a gente manda a demanda de iluminação, até de madrugada, menino. Ei, o povo Felipe tá é trocando. vereador, né? Já foi vereador, sabe a dureza que é, né? Não Eu tem nem digo, como meu dizer. filho, você é pau de dar um doido, viu? É babado. Geraldo, da saúde, uma pessoa muito boa também, me recebeu de braços abertos, recebeu demandas das UPAs que a gente fiscalizou, visitou. A gente vai começar agora uma fiscalização rígida nas UBS de saúde, que a gente ainda não foi, mas a gente já está se programando para ir. E assim, as demandas que vai surgindo, a gente vai mandando, o pessoal vai acatando. Shirley, da CEINFRA, a gente mandou várias demandas para ela também, ela acatou. Tinha conjunto precisando de aterro, rua precisando de aterro, que a rua estava intransitável. CEINFRA, não infraestrutura, passava, né? Obras. não passava nem carro, nem moto, nem pedestre. E a gente jogou um aterrozinho ali, amenizou o problema. Primeiro ano de vereador, o vereador não tem emenda. Sim. Fica Que complicado é trabalhar. anterior, né? Trabalhar com calçamento é complicado. A gente, pelo menos, tenta amenizar o transtorno. Sim. Né? Mas, graças a Deus, tá fluindo. E ela já tá falando assim bem, viu? Tá bem, a moça. E nesse bem todo, a gente sabe que seu pai perdeu um mandato de deputado estadual. Daqui a pouco tem uma eleição para deputado estadual. Eu imagino, me corrija se estiver errado, que o povo já está aperreando você para ser candidato. Ou deputado estadual, deputado federal, sei lá o que estão querendo colocar na sua cabeça. Estou errado? Não. Tá desse jeito mesmo? Tá pegando fogo, meu filho. E você, Eu digo, como é que meu você está povo. recebendo isso, essa pressão toda? Eu tava até empolgada. Eu digo, vamos. Aí chegou a gravidez. Aí eu... Porque você está com quantos meses, mais ou menos, agora? Com 2. 2 meses, 9 meses, 7 meses. Já vai estar com um fio E pequenininho aí. assim, Né? na minha campanha de vereadora foi Na roçoi com pré-campanha. meu filho. Sim. Porque não tinha com quem deixar. Eu levava meu filho. Meu filho subia no carro para dar... ele tava com quanto falar- tempo? Com meses. 1 mês. Ele tá com 1 ano e 7, ele tava com meses. Eu falava, subia no carro para falar com o pessoal, né, para me expor. Ele chorava, ainda amamentava, descia, dava peito, botava para dormir, acalentava, subia no carro de novo. Aí lá vinha, chora, tô indo. Descia, Quem diz que a botava vida é peito, fácil? Botava para dormir. Menino, e quando a gente ia para Parnamirim? De manhã era Natal, de tarde Parnamirim. Quem Parnamirim era seu primo, Era né? meu primo. Que é o Lagartixa Júnior, É. que diz que é a cara do pai, não, do tio. É. Que já disse que ela é Júnior Parece caso mais do que tio. eu, homem. Parece mais que eu. Mas ele acabou não ganhando lá. Não consegui. Foi muito difícil a campanha lá, muito difícil. E sem pai também. A minha Sim. foi difícil aqui, imagine a dele lá em Parnamirim. Eu até tentei me desdobrar, né? Sim. Representar meu pai de alguma forma, mas a gente não conseguiu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Foi muito sacrificante, mas foi bom. E você vai, então, nessa história de vamos aqui ser deputada, existe a possibilidade de candidata a quê? A gente tá estudando. Tô indo com calma. Por causa da gravidez do meu filho. São 2 filhos agora, né? É. Aí vem o mandato de vereadora, que a gente tá começando. Domingo a domingo, que a gente tava na rua, eu digo, minha gente, peraí. Segunda a quinta eu fico aqui no gabinete, a gente vai fazer gravação. Sexta-feira eu vou tirar um dia de folga. Sábado e domingo eu vou tentar priorizar minha família, meu filho, porque, rapaz, eu tava sendo engolida. Sim. Porque era de domingo e domingo que a gente trabalhava. A equipe já estava esbaforida.
Rapaz, a gente mandou mais de 157 ofícios para censura de iluminação. Imagine das outras secretarias. Urbana, CEIFRA, menino, tava todo mundo... Vereadora, eu digo, vamos tirar folga, pelo amor de Deus, que eu tô quase enlouquecendo. Aí tá dando uma aliviada, tá dando uma melhorada, mas vamos conversar de novo. Então, assim que você chegou, você veio com gás total? A gente trabalhou, a gente conseguiu entrar, de dezembro a gente já estava na rua. E como é que você escolheu a sua equipe? Eu imagino que você precisou ali, né, pegar pessoas que tivessem alguma experiência, até porque você estava entrando ali, né, pela primeira vez. Como é que foi essa escolha de equipe, por exemplo? Como é que você resolveu escolher as pessoas? Rapaz, foram pessoas que resolveram confiar em mim, me Desde abraçaram na campanha, quando ninguém mais queria abraçar, foi muito difícil. A gente começou a lutar sozinho. Os poucos que resolveram ficar comigo, eu digo para o meu pai que hoje são realmente os amigos dele. Né? A gente passou perigo, passou perrengue, mas poucos foram os amigos que disseram, Ana, eu vou ficar com você na segurança. Foram os policiais que ficaram comigo na segurança e estão até hoje. E que eu agradeço imensamente, que Deus os abençoe grandemente. Chegou minha chefe de gabinete, eu já conhecia há anos, botei ela à frente do meu comitê, a bicha desenrolada, pau de dar em doido, eu digo, não, vou botar para ser chefe do meu gabinete. Vou honrar, né? Porque foram pessoas que deram seu sangue. Então, as pessoas que estavam com você, que você buscou ali? Foram pessoas que deram sangue, tanto na minha campanha quanto da do meu primo. Foram pessoas que se deslocaram de Natal para Parnamirim. Todos os dias de campanha. Foi roçou, meu filho, a gente sofreu. Menino, quando eu penso Mas valeu a pena, né? Quando eu penso que vem uma campanha para deputado, que a gente vai ter que passar por tudo, me dá um farnizinho lá dentro. Ana, eu estava observando você, a gente até conversou um pouco antes, e aí eu perguntei, você é uma mulher vaidosa? Você disse que não. E eu percebi que isso a gente constata que você não usa nem maquiagem. Por quê? Por que não ser essa mulher vaidosa? O que é que te tirou isso? Eu nunca fui assim. Chegou um tempo da minha vida que eu ainda quis me periquitar, mas eu vi que não era isso o importante. Não era isso o ponto. O importante é você ter um caráter, você ter um coração bom. Né? O importante é você seguir princípios que você diz que segue, que eu sou cristã. É você ser leais aos seus princípios, suas ideologias. E eu acho que isso é o principal. Eu estava até lendo aqui, você é cristã de uma linha específica. Qual que é a linha mesmo, gente? Agora me fugiu aqui. Marcelo, até a gente estava lendo. Foi reformada? É reformado. O que é que isso significa? Eu fiquei depois... Eu fui batizada na Lagoinha. Eu fui da Lagoinha, foi a minha primeira experiência, que eu passei 17 anos da minha vida sendo católica. Sim. E aí eu conheci meu grandioso, meu digníssimo esposo. E ele nasceu na Assembleia, né? Ele era assembleiano, os pais dele são pastores. Nome bíblico, Moisés. Moisés. Aquele que abriu as águas. E aí eu estava afastada da igreja, ele também. E quando a gente se conheceu, e aí, vamos para a igreja? Queria conhecer a Lagoinha. Ele também queria. Eu digo, vamos. A gente passou 1 ano e pouco lá. Eu me batizei na Lagoinha. Aí ele começou a conhecer o mundo da teologia reformada. Sim. Não é? Que tem como princípio a base bíblica. Tem as 5 sola. Sola escritura. Peraí, deixa eu olhar aqui, meu esposo. Desculpa, tá? É porque ele me pega, menino. Ele fica ali ensinando. O quê, menino? Ele foi tudo assim pra mim criar vergonha na cara e ler a Bíblia. Que legal. Porque eu não era. Eu era de seguir assim o que era instruído e muitas vezes a gente peca. Por falta de conhecimento ou só por ouvir dizer, né? Por ir na boca de um, por ir na boca de outro, por só escutar aquela pregação de Deus vai lhe dar, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe dar. Não, muitas vezes Deus não vai dar, Deus vai tirar de você. E se Deus tirar de você, você vai continuar adorando a Ele? Você vai continuar amando Ele, fazendo dele o Deus da sua vida? Não é? E aí eu comecei a estudar. Tem muito a ver com a história de Jó, né? Ali, exatamente. Né? Daquela coisa de ele tirar tudo e mesmo assim ele se mantém a fé. Então, quer dizer que é mais ou menos essa linha aí, né? As 5 solas de Lutero. Sim. Sola fide, que é somente a fé. Sola escritura, que é somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola deo gloria. Glória somente a Deus. Tá vendo? A gente faz parte da igreja presbiteriana. Aí você mudou, então, da Lagoinha para presbiteriana. Por conta da teologia reformada, que ele começou a estudar, começou a se interessar, porque era a Bíblia pura, era o estudo da Bíblia pura, né, em si.
A gente começou a ir para lá e foi lá que meus horizontes se abriu. Mas aí agora uma pergunta, não sei se fica à vontade também. Quando você lê a Bíblia, é um livro datado de um período específico. Você acha que se aplica tudo aos nossos dias ou é possível fazer algum tipo de interpretação? Como é que você visualiza isso? Como assim? Por exemplo, lá você não poderia encostar numa mulher que estivesse com fluxo, né? Na Bíblia tem isso. Seria pecado. Hoje não é. Comer carne de porco era pecado. Então, determinados comportamentos que eram datados daquela época eram pecados. Todos são transferidos, senão seria pecado a gente comer carne de porco hoje. Pronto. Quando a gente vai para a teologia, são essas coisas que são quebradas da cabeça da gente. Sim. Porque muitas vezes os pastores pegam um certo versículo da Bíblia e ele não explica para aquele fiel o que aquele versículo de fato expõe. O contexto. O contexto, por contexto exemplo, às vezes, histórico, não é pecado né? você beber. Não é pecado você beber, é pecado a embriaguez. Sim. Entendeu? E muitas vezes a pessoa é crucificada porque está bebendo. Olha, é crente e está bebendo. Mas muitas vezes a pessoa toma só uma cervejinha socialmente e vai deitar, ou está conversando, toma uma cervejinha, pronto. Aí começa a crucificar por causa de uma pregação troncha. Entendi. Entendeu? Às vezes o versículo fala uma coisa, é para ser interpretado de uma forma, e por falta de conhecimento de estudo, o pastor acaba interpretando de outra forma totalmente diferente. Esses valores que você tem na sua vida como cristã, você acha que eles são possíveis de serem aplicados na política? Como? Os valores que você traz, né, do que você aprendeu na Bíblia, Sim. do que você, né, entende como valor importante, o que não deve fazer, o que deve fazer, você acha que dá para aplicá-los na política ou a política não é lugar para religião? Sim, com certeza. Com certeza. Eu sempre converso com meu esposo. É muito difícil. Muitos se deparam com princípios, muitos se corrompem, né? E sempre que a gente vem... Pronto, quando eu formei a minha equipe de gabinete, às vezes a gente tinha o costume de sentar, conversar e orar. A gente até parou com esse costume, eu vou até começar a puxar minha orelha primeiro, para depois dos outros, né? Porque o erro começou de mim, que a gente parou de fazer isso. E eu acho muito importante, sabe? Porque a política é um meio podre. É um meio podre. E muitas pessoas se corrompem, né? Mas eu sempre falo para o meu esposo, a gente tem que orar. A gente tem que orar para que Deus continue cuidando do nosso coração, para que o nosso coração não venha se corromper nesse meio, porque você está no meio de pessoas, no meio de princípios totalmente diferentes dos seus. Prioridades diferentes, né? Muitas vezes, né? É um mundo de ambição, é um mundo de dinheiro, poder levar a violência, o ego. sexo, Exatamente, tantas a coisas prostituição envolve muitas coisas. Sim, então, sim. se você se deixar levar, se você não vigiar, como o povo diz, vigia, crente. Se você não vigiar, você é levado. Você é levado. As coisas do mundo, elas se tornam muito ilusórias, né? Elas puxam muito a gente. Agora, essa é a minha dúvida. Dá para levar os princípios, os valores, mas não necessariamente, aí a minha pergunta entra nesse aspecto, eu vou ignorar as outras religiões, porque ali eu sou representante de todo mundo. Como é que é isso na sua cabeça? Por exemplo, se chegar alguém com a pauta relacionada à Umbanda, ou então a religião católica, para você, é ouvido igual? Sim, ou com tem certeza. diferença? Não, com certeza. A gente respeita bastante. Não é porque eu sou cristã, não é porque eu sou de fé reformada que eu vou agir intolerante a uma pessoa que é da Umbanda, que é do Candomblé, a uma pessoa que é espírita. Não, na minha família eu tenho pessoas que são espíritas e que são da Umbanda, que são do Candomblé. E a gente tem que manter e exercer o respeito acima de tudo, né? Bacana. Agora vamos falar do pai? Bora. Bora falar do pai. Como é que tá? Seu pai está preso ainda, segue preso, lá na Bahia. E como é que tem sido esse processo todo? Como é que está o processo dele hoje? Qual a situação? Rapaz, está complicado. Às vezes as pessoas perguntam, a gente não sabe nem o que falar, porque a gente acha que é brincadeira, né? Eu não acreditava quando a gente falava sobre a política influenciar tudo. Mas hoje eu acredito. Meu pai não está bem. Está abalado totalmente. Um psicológico totalmente destruído. Eu acho que se queriam destruir o psicológico dele, conseguiram. Porque ele está sendo mantido longe da família. É muito difícil a gente conseguir visitá-lo. O processo dele parece que colocaram um cadeado e nenhum advogado consegue mexer.
sai um, entra outro, sai um, entra outro, e todo mundo que chega e que se depara faz a prisão do seu pai, uma prisão política. E aí a gente fica, e aí? O que é que a gente faz? Só espera a boa vontade de quem fez a trama maior que deixou ele ali. Então é algo bem complexo. E a gente não sabe quem está por trás, a gente não sabe quem está mexendo aqui, quem está mexendo ali. E a gente só ora a Deus para que Deus continue sendo o sustento dele ali dentro. Porque só Deus tem sustentado aquele homem ali dentro. Porque o que ele está passando lá, meu filho, não é brincadeira. Está se dopando, tomando muito remédio. A penúltima vez que eu falei com ele, ele estava bastante dopado, que foi até uma conversa sobre o advogado, de um advogado que ia sair e o outro ia entrar. E ele não estava nem conseguindo raciocinar para decidir o que queria fazer. Totalmente dopado. Totalmente dopado. Então, isso, de uma certa forma, também me deixa bem baqueada para conseguir trabalhar, para conseguir pensar em alguma coisa aqui fora. Eu tive que conversar com ele e, pai, eu vou ter que me abdicar de alguma coisa. Ou me abdico um pouco dos seus processos e penso um pouco no mandato, no trabalho, como é que a gente vai fazer, na missão que o senhor colocou na minha mão, ou eu vivo para o seu processo, porque é uma coisa muito complexa. É muito pesado. Se é pesado para a gente, imagine para ele que está ali dentro, sem entender o que é que danado foi o que aconteceu. Né? E é tanto que eu conversando com a esposa dele, Rafinha, o que você precisar, eu estou aqui, minha filha, mas me ajuda a ficar à frente desses processos. Rafa, Sandro. E, Ana, eu preciso que você faça isso. Eu venho e estou fazendo. Fulano, ligar para advogado. Fulano de tal, eu preciso que você faça tal coisa. Vamos se reunir. Eu sou assim. Eu fico trabalhando aqui, quando precisa ligar para alguma coisa, eu vou lá e resolvo, tento. Mas ficar à frente de fato, eu Até não porque consegui tem coisas mais. ali da assistência. Precisa de um medicamento, precisa mandar isso, precisa... Né, que isso tem um desgaste para dar assistência para ele que você, com tanta coisa para fazer, não vai conseguir, Sim, né? sim. Então, eu acho que tem esse lado também. Ele entendeu também, eu conversei com ele, ele entendeu também. Eu disse, pai, eu deixei Rafa e Raissanda à frente dos seus processos, mas eu estou aqui para o que o senhor e eles precisarem. Precisar que eu ligue para os advogados ou fazer alguma reunião, a gente faz. Precisar de alguma coisa, a gente resolve. Mas eu fiz isso porque eu tenho que estudar, tenho que dar atenção um pouquinho para a missão que o senhor botou na minha mão. Isso abala muito o psicológico. Imagina você ver seu pai preso ali, sem saber, sem poder ajudar, impotente diante disso tudo, né? Tá, ele tem alguma coisa para pagar, então que pague, que saiba quando vai sair, quando não vai, mas que tenha que ter um desfecho. E o pior é que muitas pessoas fazem assim. Você, como vereadora, não tem como fazer nada. Nossa, ela é dona do Poder Judiciário. Não, gente, aí é sem noção, né? É a pior pancada, foi a pior pergunta que eu recebi. É mesmo. Caramba. Eu digo, infelizmente, eu vou fazer o quê? Aí, assim, a pessoa não pode fazer nada, porque é só a vereadora, não é responsabilidade, e ainda é filha. E quando você recebe isso como filha, deve doer muito, hein, amiga? Aí eu digo, Moisés, eu não aguento mais. Não, chegou um tempo que eu estava recebendo tanta pancada, meu filho. Você abandonou seu pai, você não fala mais de seu pai, você não... Menina, eu não tô aguentando. Por quê? Chegou um tempo que eu não falei, Será que alguém sabe o quanto que dói falar? Eu imagino, eu tô aqui, mas eu imagino que deva doer muito. Eu tô fazendo meu papel aqui, mas deve doer pra caramba eu ter que falar dele sempre. Não, porque o povo fala, abandonou seu pai. Eu saí daqui de Natal, no Onix, para enfrentar 15 horas de viagem, no Onix 2016, para enfrentar 15 horas de viagem com meu filho dentro do carro. Porque a gente não tinha condição de viajar de avião. Para visitar seu pai para visitar em Salvador. Meu pai. Ele está preso lá em Lauro de Freitas, não é isso? A gente não conseguiu chegar lá no mesmo dia. A gente ficou preso na BR em 2 engarrafamentos. Um de 1 hora, o outro de quase 2 horas. A gente teve que dormir em Sergipe, teve que se hospedar numa pousada em Sergipe. No outro dia foi que a gente chegou lá pela manhã. Meu filho, não é vida de ninguém, não. Não é vida de ninguém. A gente chegou destruída. Meu filho, eu tive que parar para descansar, porque meu filho não aguentava mais as costas cansada. Ele se esticava assim e chorava. Eu digo, não, Moisés, a gente vai ter que parar para descansar, porque Noah não aguenta. Foi você, seu marido e o bebê? Meu filho. Caramba. E a esposa do meu pai. Foi. Menino, foi uma viagem daquelas. Eu fiz, minha gente, eu não Imagina aí, porque ir do Rio Grande do Norte à Bahia já não é uma viagem curta, né? Porque o estado da Bahia é imenso. E você ir de carro com a criança... Filho, a gente enfrenta essas horas todas de viagem. Quando a gente chega ali perto da Bahia, é o nome de a linha verde. Chega numa tal da linha verde, que diabo dessa linha verde parece que nunca tem fim. Que a gente começa, chega no meio e não tem fim, não. É umas 2 horas nessa bexiguenta. Eu digo, meu Deus do céu, não aguento mais não. O diabo dessa linha não acaba nunca. Quando a estrada é reta, você olha no mapa, você
coisa assim, dá o zoom, diminui, não dá pra ver o fim dessa danada. Lá na frente aqui dava pra ver, assim, distribuído o mapa, né? E dava uma esperança. Menina, mas custava tanto. Chegou lá, eu disse, Moisés, mas nunca eu viajo de carro pra cá. Nem que eu armaria minha esfola todinha, mas a gente vai dar um jeito da gente viajar de avião. Mas o custo é muito grande, muito grande, o gasto é muito grande. Não dá pra me viajar sozinha. E aí você fica vendo seu pai o quê? Por videoconferência, é isso? Videoconferência. É um pouquinho difícil a gente conseguir a chamada também. Porque, como toda semana no presídio tem visita, às vezes, como é muita gente, o presídio fica sobrecarregado. Às vezes a gente não consegue falar uma semana, não consegue falar na outra. Às vezes passa 15 dias, um mês. É ralado. É ralado. E quando a gente consegue, ele já tá bem mal. E imagina a ansiedade dele também, né? Para conseguir falar com você. Hoje tá mais ou menos porque ele tá com outra pessoa na cela. O presídio tá passando por algumas reformas, aí ele tá com outra pessoa na cela junto com ele. Até ameniza um pouquinho, que conversa, né? Troca ali uma ideia e melhora. Mas antigamente ele estava isolado. Não conseguia sair, não conseguia tomar banho de sol, não conseguia jogar. Hoje já mudou um pouquinho. Tem uma amenizada, pelo menos, né? É isso. Tudo. Anny, do que é que você sente falta? Do que é que você lembra, por exemplo, da sua infância, da sua adolescência? O que é que... você morava onde nessa época? Gramoré. Gramoré. Com seu pai ainda? Não, sempre morei com meus avós. Com seus avós. Isso. E como é que era a sua relação naquela época com seu pai, por exemplo? O que é que você lembra do Gramoré dessa época? Se ele ia visitar, como é que era? A gente morava sempre perto, todo mundo, né? Vô João tinha um bar no Gramoré. Todo mundo conhece Vô João, é o pai de pai. Vô João ainda está vivo? Não, já faleceu. E a minha avó, que sempre me criou, meus avós, a gente sempre morou perto um do outro, né? E o dia eu costumava passar em Vô João. Às vezes ele ia para o batalhão, ia trabalhar e eu passava o dia lá. Quando chegava, ele me pegava, a gente ia para um parque, ia para o shopping, saía para algum canto. Final de semana ia para uma praia. Ele sempre foi desse, de querer viajar pelo mundo, de querer passear. Você gostava de ver seu pai fardado? Eu fico imaginando assim, filho, normalmente já acha que o pai é um herói. E o dela era fardado, com arma, com tudo, já era o boneco pronto. Era bom, a gente chegava na escola, teu pai é policial, que massa, que não sei o quê, que não sei... Posso tirar foto com ele? Ele tem uma arma, que não sei o quê. Né? Pequenininho, né? Tudo era uma admiração. Era bom, é bom. E você sente falta disso, dessa época? Com certeza. Era uma época que a gente não tinha problema, né? Não tinha boleto? Não tinha boleto, não tinha conta. Não tinha gente aperreando, não tinha perigos. Não tinha perigo, não tinha cobrança. Menino, a gente só queria saber de brincar. Levava uma chinelada ali, aqui, mas tava ótimo. Por exemplo, você falou agora, e aí eu lembrei, porque eu também levei minhas chineladas, você vai educar 2 filhos já, né? Tem um aí, o Noah, e virá aí a menina, se Deus quiser. E aí, você bateria em criança? Como é que você vê essa questão das chineladas, por exemplo? Rapaz, eu acho que tem momentos que a gente precisa... Dê uma palavrinha? Corrigir? Corrigir. Tem momentos que a gente educar. Porque se a chinela não educar em casa, lá fora a ripa vai educar. Então, eu prefiro que a chinela eduque em casa. Se escolher a chinela. Porque tem a escolha. Se não escolher, melhor ainda. Né? E assim, eu pelo menos assim, eu não levei castigo a ponto de... Não é aquele castigo físico, é uma pancadinha. É porque assim, as pessoas acham que a gente vai... pra matar. As pessoas acham que a gente vai agredir. Não é isso. A gente não é agredir, não é uma surra. Mas uma palmadinha aqui pra saber que tá fazendo um negócio errado, porque você falou, não pode fazer assim, não pode fazer assim, não pode fazer... E a criatura vai lá e pum! Mas tem um momento, tem uma idade, a idade mais rebelde da adolescência. Que eu passei essa fase da adolescência com a minha irmã. Em casa, por parte de mãe. Que eu morei... Aos meus 17 anos, eu fui morar com minha irmã. Fui ajudar a minha mãe a criar ela, porque minha mãe se separou, teve que trabalhar e eu fui ajudar. Sim. Meu filho, paguei meus pecados da adolescência. O que você não aprontou, ela aprontava. Foi babado, viu? Agora está... Tá uma bênção. Mas antes, não precisou dar umas palmadas, não, sabe? Só umas olhadinhas assim, uns gritinhos aqui, resolveu. Graças a Deus. Anny, quando você vê sua vida, tudo que mudou, e mudou muito rápido, né?
eu acho que você deve pensar assim, onde é que eu quero estar, ou o que é que eu quero fazer da minha vida, que eu quero deixar de legado, de aprendizado para as pessoas. Como é que você acha que você, de alguma forma, acaba sendo exemplo para outras pessoas? Acho que ser sincera, ser verdadeira, ser quem eu sou. Esses dias eu postei um history falando algumas coisas, porque as pessoas acham que só pelo fato de você ser uma autoridade, você tem que ser igual aos outros. Você tem que vestir a melhor roupa, você tem que calçar o melhor calçado, você tem que andar, ser artificial, você tem que andar maquiado, você não pode andar sem maquiagem, ser outra pessoa. E na câmera eu sou uma pessoa, eu sou a Anne, que eu sempre fui. Que todo mundo me conhece na rua, só a mesma dentro da câmera, fora da câmera, seja em qualquer lugar. E dentro da câmera, algumas vezes, eu cheguei descalça, porque eu estava estressada com o meu salto. E eu disse, eu não quero salto, eu vou entrar no meu gabinete descalça. Às vezes minha ansiedade sobe lá em cima e eu quero sentir o geladinho do chão. Aí eu ando descalça, assim. Chego lá, sento no chão para conversar com o pessoal e tal. Amamento meu filho. Nos lugares que eu estou, em qualquer lugar que eu esteja, eu amamento meu filho, porque é normal a mãe amamentar seu filho. Sim. E as pessoas, ela é uma parlamentar agora, ela tem que parar de andar descalça. E ela tem que engomar a roupa, só anda com a roupa amassada. E só anda descalça, e só senta no chão. Já pensasse. Eu digo, meu Deus, agora eu vou ter que mandar o povo amassar ouro no chão para me passar por cima. Agora eu vou ter que andar de salto 24 horas. Agora eu vou ter que andar maquiada 24 horas. Já veio gente no meu direct, mulher, quando você for para uma entrevista, quando você for para uma reunião, passa uma maquiagemzinha na cara. Menino, oi. Você me perguntou o que me dava raiva, não foi? Antes de começar? Pronto. Quer me ver injuriada da vida? Começa esses pitaqueiros. Menina, me dá um ranço. Eu já disse logo nos status, digo, você está incomodado com a minha roupa amassada, compra um ferro, venha passar. Se você não quer ver eu amamentando meu filho, fecha os olhos e sai de perto. Tá vendo descalça? Tira a sandália dos pés e me dê para me calçar, então. Menino, eu não aguento nesses pitaquinhos. E como é que tem sido, por exemplo, a receptividade das pessoas lá na Câmara? Outros vereadores, por exemplo, outros assessores, como é que tem sido isso? Como é que eles te tratam? Ou eles esperavam uma Anne diferente pelo fato de ser Anne, filha do Lagartixa? Esperavam. Alguns me disseram. Eu achei que você ia chegar aqui brigando com todo mundo. Pá, tiro porrada e bomba. Mas não, você é bem... Eu digo, rapaz, eu cheguei na paz e amor. De boinha. Por que vocês esperavam isso? Não, porque seu pai mostrava ser uma pessoa, eu achei que você fosse igual e tal. Eu digo, minha gente, tem que viver em paz, em harmonia. Mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. Fui muito bem recebida. Tanto pelos vereadores quanto pelos os assessores também. Uhum. Quando você pensa em política, tem algum político que você admire? Admiração política, eu acho que seria apenas pelo meu pai. Acho que assim, por nunca ter vontade de entrar naquele meio político e nunca ver ninguém fazendo a diferença. Você caiu ali de paraquedas. Foi. De fato. E ela riu. Agora, fora da política, tem alguém além do seu pai, que, claro, óbvio, você admira, né? Que está lá fazendo todo esse trabalho também em relação a ele. Tem alguém que você admire, assim, que, nossa, eu acho isso bacana, esse jeito de ser, ou penso exatamente igual? Então, as pessoas, não é uma. Tem várias pessoas que eu acho... Pode mandar a lista. Tem uns 300 nomes? Eu vou botar o primeiro que está aqui me acompanhando, que já me deu um carão, porque eu errei as 5 solas. Tá aqui, arruma de mensagem aqui. Ele tá ouvindo, né? Teu marido, tá ouvindo Moisés. ali atrás. Me mandou um texto aqui. Desculpa, meu marido, viu? Esses dias tá sendo muito conturbado. Eu tô estudando muito, admito. Admiro meu marido. Que eu perguntei a ele, se eu entrar na política, você se arrocha comigo? Essa daí é ouro, viu, Moisés? Pra mulher vir aqui, daí teve que dizer que admira o marido. Ó. É porque o caba se arrochou comigo mesmo. Ele fez, minha arrocha, vamos embora. E não é que o caba tem se arrochado, tem me ajudado, tem estudado junto comigo. Admiro muito as pessoas que têm trabalhado comigo, minha equipe, que não soltou minha mão, né? Quando eu precisei, nem por medo, que fomos ameaçados. Algumas pessoas da minha equipe moram em comunidades. É difícil, muito difícil. E eu fico pensando, como é que esse povo tem coragem de trabalhar comigo? Porque é difícil a gente enfrentar esse povo que vive mais armado do que a própria polícia, né? As facções. E minha mãe, minha bichinha, que tem me ajudado com o meu bichinho. Eu disse, mãe, a senhora sai do trabalho para cuidar do meu tesouro? Ela fez, minha filha, na hora, não precisa nem pedir.
Oh, coisa O boa. bichinho abriu mão, tá cuidando da minha preciosidade em casa. Meu bichinho tá dando um trabalho para comer. Ela manda mensagem chorando. Mulher, não quer comer nada. Eu digo, mulher, eu tô chegando. É uma luta. Meus avós, que têm nos ajudado, né? Nos dando uma força, nos dando um apoio. Ou seja, pela lista aqui, basicamente família, né? Você é uma pessoa de família. As pessoas que mais me apoiaram no momento que eu mais precisei. Né? Meus segurança, meu Deus, meus pobres meus segurança. Não tem medo de nada. Uns cabos velho arrochados da gota serena. Chegava acompanhando, a gente vai em tal canto. Eu digo, vou não. Era. Eles queriam ir, você é que não. Ana, a gente vai botar carrinhata e tal canto. Eu digo, vai não. Por que eu digo, por que não vai? Porque se acontecer uma coisa, tu levar uma bala, tua mulher vai vir matar eu. Vamos não. Agora, Anny, quando você fala dessa questão até dos seguranças, do pessoal, como é que você avalia a segurança pública, a nossa situação nessas comunidades em relação a esses grupos organizados, criminosos, né? A gente está realmente entregue? É pior do que se imagina? Como é que você avalia, já que você está ali no olho do furacão, digamos assim? É pior do que se imagina. Vou comentar até isso também amanhã no plenário, porque A gente viu recentemente aniversário de facção, não sei o quê. a gente está passando por um momento bastante conturbado no nosso estado, na nossa cidade, né? Assim, a gente teve paz quando a governadora disse que... A desgovernadora. Quando a desgovernadora disse que a gente estava... Natal estava 100% seguro, porque a facção queria que estivesse. Porque a facção deixou. Mas a partir do momento que a facção não quer, a gente não vive em segurança. Ou seja, essa segurança não é real. Não. A maior prova está aí. A gente está vivendo uma guerra. O cidadão de bem vive no meio de fogo cruzado. O comércio da Zona Norte está fechando. Porque as pessoas têm medo de ficar aberto até tarde e morrer com uma bala perdida. A Pompeia, os comércios estão fechando pela noite. Porque as famílias não saem mais de casa para lanchar. Porque são pontos próximos às periferias, às comunidades, e tem medo. Porque é tiroteio. 6, 7 horas da noite, já está todo mundo dentro da sua casa com a porta fechada com medo. E você é cobrada por isso? Eu imagino que sim. Mas você sabe que vereadora não é a sua praia, não é o que você pode fazer. E aí eu fico imaginando que deve ter uma certa frustração aí, não? Tem. De não poder fazer muita coisa sabendo disso tudo e que você, de certa forma, representa essa galera. Tem demais. Eu falo para todo mundo. Às vezes, vereador e nada parece ser a mesma coisa. Porque a gente tem um poder e, ao mesmo tempo, a gente não tem. Você tem a voz, mas a voz por si só, o palanque lá para falar... Às vezes não adianta de nada. A gente só grita e é como se a pessoa que estivesse lá para resolver o problema não escutasse. Porque eu não grito sozinha. Tem várias vozes por trás de mim. Tem várias pessoas que choram, que clamam por justiça. As brigas de facções, eles estão se matando. Eu disse, não estão. Tem pessoas de bem que morrem. Um rapaz fez um vídeo filmando, acho que foi lá em Mãe Luísa, que meu esposo me mostrou hoje. Ele filmando o tiroteio e uma bala pegou na janela do apartamento. Diga aí, você na sua casa, nada a ver, a briga de facção, e você morrer com a bala perdida? Aqueles apartamentos chiques ali da frente? Diga aí. Talvez eles comecem a acordar, né? Porque quando começa a bater em gente importante, né? Enquanto tá só lá nas pessoas mais simples da comunidade. Às vezes criança perdendo sua vida por causa de bala perdida. Nossa, triste isso. O exemplo mais puro, mais real que a gente tem é a minha irmã, Laura, 4 anos de idade. Foi morta por causa de briga de facção. Né? Então, até hoje, a mãe de Laura, meu pai, nossa família, a gente não teve resposta de nenhuma autoridade sobre a investigação. Tem um foragido ainda, acho que vários foragidos ainda. E meu pai foi preso por denunciar essas pessoas, por ir atrás de informação da delegacia, dos responsáveis, e foi preso. Então, como é que fica essas famílias? A família de várias Lauras que já perderam também. Né? Então, a gente está vivendo um descaso total. A gente acorda, sai para trabalhar e orando a Deus para que a gente chegue em casa bem, para o braço de nossa família. Eu digo para minha mãe, pelo amor de Deus, o que acontecer comigo aí, você cuide do meu filho, pelo amor de Deus, porque eu não sei, rapaz, se eu vou sair de casa bem, saio bem. Com meu marido, a gente ora, sai, mas a gente não sabe se a gente vai voltar. É a realidade do brasileiro, é a realidade do natalense, é a realidade do pai de família, que sai para trabalhar, para pegar seu dinheirinho, seu ganha-pão, voltar para casa com medo.
é assaltado. Compra o telefone hoje, é assaltado. Vai ficar pagando as parcelas de algo que você nem tem mais. É complicado. O bom é quando leva, vai embora e quando tira a vida. Não é não? Aí, qual o valor da vida, né? Um celular, mas enfim. Anne, queria agradecer imensamente a você por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e ter se disposto a falar sobre tudo sem muita... sendo sincera, realmente falando o que você sente, o que você pensa. Foi muito legal o nosso bate-papo, tá bom? Obrigado. Nada, eu que agradeço a vocês. Teve uma vez que eu dei uma furadinha, né? A agenda da Mas gente... agora eu entendo, ela estava enjoada, comendo, não, pobre. A vida da gente lotadíssima. E a gente, eu digo, Dani, pelo amor de Deus, mulher, pede para remarcar para outro dia que não vai dar tempo. Mil desculpa. Da outra entrevista que eu fui, eu levei um lanche. Dessa vez eu não trouxe lanche, mas da outra vez eu vou trazer um lanche como pedido de desculpa, pelo amor de Deus. Agora deu certo. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigado, desejo um sucesso imenso no seu mandato e que Amém. você consiga mostrar para as pessoas que você, que é diferente do seu pai e que ao mesmo tempo é o seu pai, né? Porque representa todo o ideário em torno dele, das pessoas que acreditam, que gostam dele, que votaram em você também por causa dele, mas que você também é você, né? E que é diferente e que é legal, né? E para finalizar, se você pudesse pedir um presente agora, só um. Eu sou o Eugênio, mas só dou um desejo. Qual seria? Rapaz, não tinha outro não. Era a liberdade do mago. Era a liberdade do mago. Tem muita gente precisando. Tá Natal e Rio Grande do Norte inteiro com saudade desse homem. A zoada que ele fazia, as cobranças que ele fazia, as resenhas que ele fazia. A gente não vê mais ninguém pintado de verde, de cueca, dentro de uma lagoa de captação, não, minha gente. Era só o lagartixa que fazia isso. Tá todo mundo sentindo falta. Era só isso mesmo presente. Tá sentindo falta do pai também? Mas Deus vai abençoar. Tudo no tempo certo, né? Que bom. Obrigado, Anne. Fica com Deus, tá? Obrigado. Amém, nós todos. Tchau, gente. Voltamos no próximo episódio do nosso Antenado Podcast. Até lá.